etapa 11, aula 50. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de geografia e vamos começar trabalhando os grandes municípios e os pequenos municípios. Nessa aula, nós vamos estudar os grandes municípios. Na próxima aula, nós vamos estudar os pequenos municípios. Eles têm algumas diferenças entre um e outro, tá bom? Então, vamos lá para algumas características, para algumas diferenças entre os grandes municípios e os pequenos municípios. Nessa aula, nós vamos falar dos grandes municípios. Então, nos grandes municípios, a zona urbana é bem desenvolvida. O que é a zona urbana? É a parte da cidade, do centro da cidade e dos bairros. Então, o centro da cidade ou a área central é muito movimentado. Então, tem um trânsito intenso de veículos, de pessoas. As avenidas são largas, existem prédios muito altos, viadutos, túneis. O movimento de pessoas e veículos é intenso e há muitas lojas, bancos e escritórios na zona urbana, dos grandes municípios. Às vezes trava aqui o meu cursor e eu não consigo ir nem para trás nem para frente. Então, ao redor do centro da cidade, formam-se os bairros e eles ligam-se uns aos outros através das ruas e das avenidas. Os bairros, eles podem ser residenciais, que é onde existem muitas casas e residências. Os bairros, eles podem ser comerciais, que é aqueles bairros onde existem muitas casas comerciais, como bares, lojas, supermercado e restaurante. Os bairros podem ser industriais, onde existem muitas fábricas nesses bairros. E os bairros podem ser também mistos. Pode ter ali um pouquinho de tudo. Pode ter indústrias, pode ter casas comerciais e pode ter residências. Na zona rural, no campo dos grandes municípios, são feitas plantações ou criam-se animais. Lá existem fazendas, granjas, chácaras e sítios. No campo também costuma haver indústrias e elas ficam próximas às estradas que ligam a zona rural à zona urbana e aos outros municípios. Isso é nos grandes municípios, Quando a zona urbana de um grande município cresce muito, a zona rural quase que deixa de existir. Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós voltaremos falando dos pequenos municípios.